Uma outra notícia que também envolve os Estados Unidos e um país da América Latina, o governo da Colômbia denunciou uma suposta ameaça de invasão dos Estados Unidos e convocou seu embaixador em Washington para consultas após Donald Trump responder às provocações de Gustavo Petro e chamar o presidente colombiano de líder do tráfico de drogas. O conflito entre os países escalou quando Petro acusou Trump de matar um pescador e um ser humano humilde durante a operação militar contra o narcotráfico, tratando a ação como ameaça direta à soberania nacional. Em resposta, o presidente americano anunciou novas tarifas sobre o país, criticou o ex-guerrilheiro e ameaçou cortar a ajuda financeira ao país sul-americano. Quero a sua opinião, hein, Cristiano Beraldo? Agora, envolvendo o nosso vizinho aqui, a Colômbia e os Estados Unidos também, com acusações fortes de lado a lado. Pois é, a temperatura escalou e, nesse caso, o que acontece? Não adianta você imaginar que a ação dos Estados Unidos é uma ação inconsequente. Os Estados Unidos, em relação à Venezuela, tem se mostrado muito assertivo e muito determinado de fazer parar essa dinâmica que existe hoje da Venezuela como um porto de exportação de drogas para os Estados Unidos, porque isso gera um problema gravíssimo no território norte-americano que exige a atuação do governo americano. Então, é muito mais fácil, é muito melhor você cortar o mal pela raiz do que ficar enxugando gelo no território norte-americano. A Colômbia, que tem um histórico muito complicado do ponto de vista da produção e comercialização de cocaína, tem hoje um presidente que foi guerrilheiro, altamente conectado com a esquerda, com esses grupos que, enfim, para os quais a lei não existe. E, diante disso, Donald Trump tem sido duro. E não, a reação que vem da Colômbia ela não é uma reação adequada. E aí houve, pelo perfil de Donald Trump, houve uma resposta que foi uma resposta dura, realmente, mas é do jogo. Não adianta fazer essa encenação, vou chamar o meu embaixador. Os Estados Unidos foi fundamental para a Colômbia minimamente recuperar as rédeas do país, o governo colombiano. A presença dos Estados Unidos na Colômbia foi sempre no sentido de ajudar a parte lícita do país a vencer a parte lícita. Agora, se for partir para o ataque, se for partir para este rompimento, o que o presidente colombiano vai conseguir é justamente colocar um manto em cima dessas conexões de narcotraficantes que vão fortalecer novamente esse setor terrível, que é terrível não só para os Estados Unidos, mas é terrível para toda a região, que são os produtores de cocaína. Sempre essa história envolvendo também o narcotráfico, né, o Mota? E envolvendo líderes que são acusados de participarem também desse narcotráfico e com o histórico todo que a Colômbia tem, isso se torna ainda mais grave também, né, Roberto Mota? Gustavo Petro é ex-guerrilheiro do M19. O M19 é um grupo terrorista. Petro já ocupou a tribuna da ONU para dizer que petróleo é mais prejudicial à humanidade do que cocaína. Petro esteve no Brasil há pouco tempo, eu acho que foi no ano passado, salvo engano, e não perdeu a oportunidade. Mais uma vez ele disse que cocaína não é pior do que o uísque. Petro esteve há pouco tempo na Assembleia da ONU, em Nova York. Depois que acabou a Assembleia, ele achou que era um bom comício, uma boa ideia ir subir num carro de som e fazer um comício ali em Nova York, e ele pegou o microfone e pediu que os soldados americanos desobedecessem o presidente Donald Trump. Por causa dessa gracinha, ele teve o visto cancelado. Quem não conhece Petro, só baseado no discurso dele, imaginaria que ele estaria no negócio de venda de cocaína. Mas Petro é presidente da Colômbia. De onde vem esse interesse de tantos líderes de esquerda pelas drogas? Petro é um presidente obcecado com essa pauta, defender o uso de uma droga entorpecente.
Na América Latina, só há uma coisa pior do que as drogas: é o populismo de esquerda. Luiz Felipe Dávila. Nós temos de olhar essa questão sob dois ângulos. Primeiro, esse bem lembrado pelo Mota e pelo Beraldo, que é o apoio dos governos à produção de cocaína. Não existiria essa produção para abastecer o mundo se não tivesse apoio ou conivência de governo. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é pelo lado da oferta. Então, esses países continuam fornecendo para o mercado algo que está sendo extremamente demandado cada vez mais. É uma loucura. Outro dia eu estava vendo estatísticas do aumento de consumo de cocaína nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Austrália. É um negócio assustador. Então, enquanto tiver demanda, essa oferta vai existir. E o problema é que, para combater o tráfico de drogas, de novo, nós vamos ter que ter uma ação coordenada para atacar países produtores e países consumidores. E, ao meu ver, não é apenas usando a força para afundar 1 ou 3 barquinhos de traficante que vai resolver o problema. Isso é uma ação coordenada para combater a produção de droga e o consumo de droga. Se não atacarmos as duas pontas, Koba, nós não vamos ganhar essa guerra. Nós vamos continuar perdendo essa guerra, enxugando gelo, como o mundo vem fazendo há anos. Então, vamos deixar a ideologia de lado e focar como resolver o problema, tanto do lado da oferta como da demanda. Ô, Cristiano Beraldo, eu quero te ouvir também, porque em algum momento esse assunto pode esbarrar também aqui no território brasileiro, já que aqui no nosso território a gente tem uma multinacional no ramo aí das drogas, né? O primeiro comando da capital, que ultrapassou todas as fronteiras, o oceano, uma multinacional do crime, do tráfico de drogas, e agora cada vez mais de lavagem de dinheiro e de tantas outras atividades que a gente tem visto recentemente nas operações, principalmente do GAECO aqui do Ministério Público de São Paulo. Operações que têm sido desvendadas cada vez que a gente vê uma notícia envolvendo o GAECO e o PCC. E em algum momento essa droga aí, que pode ser objeto do líder do tráfico, como chama o presidente americano, o presidente da Colômbia, pode ter relação também aqui com a multinacional do crime brasileiro. Como é que você vê também essas ligações todas, hein, Cristiano Beraldo? Olha, Koba, eu tenho certeza que esse é um tema que recebe muita atenção do governo norte-americano. Eu, inclusive, conheci um representante do Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos que mora no Brasil trabalhando para o consulado brasileiro, e cada consulado tem um representante desse, cujo trabalho é justamente monitorar o movimento dos fluxos de exportação de cocaína e outras drogas para os Estados Unidos. A gente precisa lembrar que o Brasil já ultrapassou a linha do absurdo do ponto de vista das drogas. O Brasil é um país em que o primeiro comando da capital e outros estão construindo submarinos para cruzar o Atlântico levando drogas. Isso não é uma coisa corriqueira. A gente fala disso como se fosse uma coisa qualquer, não. É um barco que passa 18 dias, 20 dias debaixo d'água para cruzar o oceano, levando droga para outros países. Isso é uma aberração, isso é inaceitável, isso é um absurdo. E o governo brasileiro nada faz para impedir o Brasil de ser esse lugar onde as drogas entram e saem sem o menor problema, sem o menor constrangimento. O volume de apreensão de drogas nas nossas estradas, nos nossos portos, nos nossos aeroportos, é ínfimo perto da quantidade de droga que sai do Brasil para outros países. Só que nós fazemos cara de paisagem. É a mesma coisa, Koba, que é o efeito colateral desse pleno domínio do crime organizado sobre o Brasil, que é esse número de carros blindados que existe no Brasil. Quer dizer, o Brasil ser o maior mercado de carros blindados do mundo é um negócio horroroso, terrível, inaceitável, vergonhoso. Mas tem gente que acha que ter carro blindado é status. Acha que pega bem ter um carro blindado. Não, isso é uma aberração. Você é uma família, um pai, uma mãe, que criam seus filhos crescendo
com essa noção de que precisam estar num carro à prova de bala para sair na rua. Isso é uma loucura. Só que as pessoas parecem que não se dão conta disso. Então, Koba, quando a gente observa a realidade brasileira, a gente conclui que é impossível o governo norte-americano tratar de temas importantes com o Brasil sem abordar essa questão do tráfico internacional de drogas. Ô, Roberto Mota, quero a sua opinião também, porque esse tema envolve aquela ideia americana de reconhecer o PCC e as facções criminosas como entidades terroristas, né? O que poderia, de alguma maneira, justificar eventual combate americano a essas facções mesmo estando aqui em territórios de outros países, inclusive do Brasil. Essa movimentação toda, que tem alguma resistência aqui no Brasil de ser considerado o PCC, por exemplo, e outras facções criminosas como grupos terroristas, justamente para evitar esse tipo de atuação americana. Como é que você analisa essa situação toda? Na sua opinião, deveria ser considerado um grupo terrorista? Deveria ter participação de outros países combatendo também, como os Estados Unidos pretendem fazer aí em relação a alguns países vizinhos aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma que essas organizações são terroristas. Essas organizações controlam. Só aqui no Rio de Janeiro, Cuba, são mais de 1.500 territórios dominados pelo narcotráfico. Tomara que você nunca tenha essa experiência, mas se você no Rio de Janeiro entrar numa rua errada, você vai bater numa guarita onde tem, como disse uma vez famosamente uma jornalista, tem um cidadão armado com um fuzil, só que ele não é da polícia e nem das Forças Armadas do Brasil, ele é de outras forças armadas. E aquele cidadão tem o direito de revistar o seu carro, se ele não gostar de você, ele pode prender você, submeter a um sistema de justiça que funciona nesses territórios. Esses grupos, essas facções, sequestram cidades inteiras, como já aconteceu em cidades de São Paulo e Minas Gerais, eles tomam a cidade como reféns. Então, isso aí é um comportamento terrorista. Existe essa justificativa. Tem gente que diz que o governo brasileiro não reconhece as facções como terroristas porque isso afeta a soberania brasileira. Isso daria aos Estados Unidos o direito de intervir no Brasil. Como assim, companheiro? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O fato de você reconhecer um tipo de atividade como terrorista não quer dizer que você está autorizando qualquer outro país a entrar aqui. Vamos lembrar que logo no início dos acontecimentos do 8 de janeiro, durante um bom tempo, boa parte da mídia e várias pessoas do governo chamaram os manifestantes de terroristas, exatamente isso, terroristas. E eu não vi ninguém preocupado com uma possível intervenção americana aqui. Essa preocupação com o tráfico de drogas renovada no governo Donald Trump tem dois aspectos claros. O primeiro é a questão das fronteiras. Donald Trump e a sua equipe sabem que o tráfico de drogas tem uma influência muito grande na entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. O segundo componente é a quantidade de americanos que morrem por causa das drogas. Por ano, são mais de 100 mil mortos por overdose nos Estados Unidos. Então, há um componente moral. Donald Trump resolveu encarar de frente, porque é inconcebível para ele e para muita gente, inclusive para mim, que o país mais rico e poderoso do mundo, com as forças armadas mais potentes, fique refém de uma meia dúzia de facções do narcotráfico. Então, quem não entender esse recado vai ter problemas sérios. Eu quero também a opinião do Luiz Felipe Dávila. Dávila, você tem estudado bastante, tem comentado muito, inclusive, não só aqui, mas no seu programa também, no programa Entrevista com Dávila, sobre um projeto que se assemelharia à lei antimáfia italiana, né, que envolve essas facções criminosas. Explica um pouco mais como isso poderia contribuir ao combate ao crime organizado e, enfim, de alguma maneira até ultrapassar aqui as nossas fronteiras e resolver essa situação envolvendo até Colômbia e outros países mais também. A lei antimáfia, ela cria como uma coisa muito importante, é uma via expressa ou um fast track para condenar
faccionados, ou seja, pessoas ligadas ao que eles chamam de organizações mafiosas. Então tem tudo ali, Ministério Público, juiz, a Polícia Federal, tudo coordenado para atacar o problema específico. Esses faccionados, esses mafiosos, esses terroristas são presos de maneira isolada num sistema presidiário que não se mistura com outros outros presos. Isso vai criando uma celeridade no desmantelamento da movimentação financeira, sufocar pela movimentação financeira, prender penas duríssimas. Todos ali na Itália tem quase o que nós temos aqui da prisão de alta periculosidade, ou seja, não tem visita íntima, não tem saída, não tem nada disso, vai ficar trancafiado, cumprindo totalmente pena. E isso ajudou na Itália a desmantelar boa parte da máfia. Não é que acabou com a máfia, mas ajudou muito. E outra coisa interessante, Koba, todas as pessoas envolvidas nesse sistema são monitoradas integralmente, não tem mais sigilo bancário, nada. Vai saber se o patrimônio do promotor não está crescendo, do juiz não está aumentando, todos aqueles envolvidos nesse processo. E isso precisa criar uma agência independente. E você sabe muito bem, como você também gosta desse assunto, que teve resistência da Polícia Federal, o que é uma bobagem, porque achou que ia perder a autonomia. Não, vai ter que criar, sim, um órgão absolutamente autônomo e independente. Isso é parte integral dessa lei antimáfia. Agora, o que nós vemos hoje é a PEC da segurança e que vai não vai ao encontro disso, vai exatamente o lado oposto disso. Vai criando uma centralização indevida, tirando o poder dos estados, ao invés de aumentar a coordenação das polícias estaduais, tanto civil, militar, com o COAF, com a Polícia Federal, com esse órgão que deveria ser o órgão específico de combate à máfia. Enfim, nós temos de copiar um modelo que deu certo e como o nosso sistema jurídico foi muito baseado nesse sistema italiano aí, é uma maneira interessante começar a abordar o problema e combater o crime organizado em todas as frentes. A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, um estudo que projeta salário mínimo para 2026, tudo isso logo depois de um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta.